pela prova de tudo. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de sábado. A Jane queria te convidar para você fazer essa oração inicial e consagrar o nosso sábado, consagrar o nosso coração e a gente poder ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Pode orar, tá bom? Amém. Bom dia. Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã. E que bom é lembrar os teus feitos. O quão bom é, Senhor amado, olhar e ver tantas coisas que o Senhor tem feito no nosso meio, o Senhor tem feito na vida de cada mulher, Pai. Porque ainda que nós não vejamos, Pai, o Senhor tem a mão invisível guiando nossos passos, guiando as nossas estações. Isso é tão poderoso, Pai. Mas nós queremos ver a Tua mão, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos, Senhor amado, experimentar do novo, do sobrenatural, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. É isso que nós queremos viver nessa terra, nessa estação, em nome de Jesus. Senhor amado, nós te bendizemos por essa mesa. Obrigada pela vida da pastora Leia e da Eneida. Que a tua bênção, que o teu mais seja sobre elas, ó Deus amado, que o superabundante, o mais que suficiente, Pai, esteja sobre a casa delas, sobre tudo aquilo que elas colocarem as mãos. Em nome de Jesus, Pai. E cada mulher aqui, Deus, que veio buscar um pedaço de pão quente nessa manhã, que veio buscar, Senhor amado, água para saciar a sua sede. Em nome de Jesus, possa encontrar, em nome de Jesus, possa encontrar esse suprimento, Pai amado, o pão para matar a sua sede, a água, o pão para matar a sua fome e a água para matar a sua sede, Pai. Possa encontrar, Senhor amado, o vinho novo, trazendo toda a alegria que cada uma precisa, que cada casa precisa nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, eis-nos aqui. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor fale através da vida da pastora Leia, fale através da leitura, da passagem bíblica. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, tu tem livre acesso nas nossas vidas, na nossa casa, Deus amado, na nossa geografia. Tu és livre para agir e se movimentar sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Djane. Amém. Amém, bonita? Bonita, abre aí sua Bíblia no Salmo 32. Abre aí que a gente vai ler. Você nunca leu o nosso texto, tem um livro e gostaria de ler? Bora aí, bora ter voz diferente, que hoje é sábado. Bora aí, bora movimentar. Alguém que gostaria de ler? Pastora, eu nunca mais li. Eu estou aqui animada hoje, acordei bem, acordei com a voz boa. Veja aí, me conta aí, quem que pode ler o nosso texto? Quem está chegando agora? Ju, que bom, prepara aí, Ju, você vai ler o texto do livro. Se você não sabe qual livro que a gente segue, é esse daqui, ó, dos nossos bispos J.B. Carvalho e Disse Carvalho, nossos líderes, nossos bispos da Comunidade das Nações em Brasília. Se você está chegando agora, é esse o livro que a gente segue diariamente, por todo esse ano a gente vai estar seguindo, e lá no nosso grupo do WhatsApp, as meninas sempre colocam o link de como você pode adquiri-lo, tá bom? É aqui que a gente vai olhar. E hoje a gente vai estar falando do dia de hoje, que o livro se organiza desse jeitinho aqui, ó. Caso você nunca tenha visto dentro, eu vou deixar uma foto dessa página para você poder dar uma olhada. E aqui, a Juliana vai ler o texto, tá, Ju? O texto, você tem o livro, né? Tá ótimo. Ô, gente, deixa eu ler aqui o Salmo 32, porque eu quero ler na mensagem. Ou alguém que tenha a mensagem pode ler aí. Só levantar a mão, tá? Tem que ser bem dinâmico. Não? Então vamos lá. Olha o que diz o Salmo 32. Eu vou começar lendo o Salmo e depois a Ju, em seguida, já começa a ler o texto, tá? Aqui no texto de hoje, na sugestão de leitura bíblica, tem dois textos. O Salmo 32, que é o que eu vou ler agora, e o 1 Samuel 16, para você ver que Deus não olha para a aparência. E esse daqui do 1 Samuel 16, você vai ler sozinha, bonitinha, linda, fofa, bonita, tá? Bem fofinha. Aí você e o Espírito Santo, para ele falar o seu coração sozinha. Agora a gente vai falar e ouvi-lo
dele aqui no Salmo 32, tá bom? Diz assim, ó: considere-se afortunado, feliz mesmo, você que ganhou um novo começo, cuja ficha está limpa. E bonita, está falando de nós, bonita. Considere-se afortunada, o Eterno não tem nada contra você, e você não está escondendo nada dele. Quando guardei tudo para mim, meus ossos se transformaram em pó. Minhas palavras eram gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então resolvi pôr tudo para fora. E eu disse: confessarei todos os meus pecados ao Eterno. De repente, a pressão foi embora. Minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Com isso, cheguei a uma conclusão. Todos nós, todas, temos de orar. Porque quando as represas arrebentam e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia. E os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, bonita. Olhando nos seus olhos, bonita. Falando diretamente para você. Não seja teimosa, como uma égua, um cavalo, uma mula que precisa de freio e de rédea para se manter no caminho. Os que desafiam Deus estão sempre desorientados, mas os que confiam em Deus são amados em qualquer situação e lugar. Celebrem o Eterno, cantem juntos, cantem todos. Vocês, de coração honesto, não se calem. Ah, meu Deus, que texto é esse, Jesus? Que o Senhor escreveu hoje. Coisa mais linda desse amor maravilhoso falando de nós. Coisa mais linda. Vai, Juju, lê pra gente. Amém. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. O verdadeiro valor de um líder. O que define um verdadeiro líder não são as suas posses, nem as suas conquistas externas. Um líder é reconhecido por sua moral, por suas escolhas e por seu caráter. Deus não se impressiona com títulos ou poder. Ele olha para o coração. Quando Davi foi escolhido para ser rei, ele não era o mais forte nem o mais preparado aos olhos humanos. Mas Deus viu nele um coração disposto a se alinhar à sua vontade. Líderes de verdade são aqueles que enfrentam as suas próprias falhas e se levantam com humildade, prontos para fazer o que é certo, mesmo quando errado. Davi pecou, mas teve a coragem de reconhecer o seu erro e buscar o perdão de Deus. Essa é a marca de um verdadeiro líder, a capacidade de ajustar o seu caminho e continuar, sabendo que o seu valor está em seu coração e não nas suas conquistas. Líderes são conhecidos não pelos seus títulos que carregam, mas pelas marcas que as suas jornadas deixam. São pessoas que, mesmo diante das falhas e desafios, não paralisam as suas vidas. Eles se alinham com Deus, reconhecem as suas fraquezas e seguem em frente com coragem, permitindo que as suas cicatrizes sejam testemunhos de uma vida vivida com propósito e entrega. Hoje, reflita sobre a sua liderança com os outros e com a sua própria vida. Uau! Amém. Amém. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Ô, gente, que coisa linda, né? Talvez você pense assim, o tema de hoje é falando sobre líder, sobre liderança. Nem está falando comigo, eu não tenho um grupo para liderar, então deixa eu te dar alguém para você liderar. Faz assim, ó. Faz assim. Você mesma é a pessoa a qual você tem que liderar. Não tenho um grupo que me segue, eu não tenho nenhuma responsabilidade na igreja ou no trabalho, eu só obedeço. Então, você é uma líder. Você tem filho? É líder. Você tem um lugar de liderança. Pastora, não sou casada, não exerço nenhuma função de liderança na igreja. Bonita, você é líder de si mesma.
Hoje nós vamos falar da liderança que impacta o nosso coração e por causa disso, desse entendimento, a gente também, sem perceber, impacta o coração dos outros. As pessoas nos olham, você é vista, especialmente nesse mundo cheio de seguidores que a gente nem imagina lá na rede social, pessoas que olham lá, pessoas às vezes que nem clica que é sua seguidora, mas todo dia está lá olhando o que você posta. Tem gente que está na sua vizinha, mora pertinho da sua casa, na mesma rua, no mesmo prédio, e te observa e você não sabe. Pessoas, talvez, numa sala de aula, que senta lá atrás e você lá na frente, e você não tem ideia do impacto que as suas escolhas fazem só porque você anda, só porque você fala, só porque você compartilha. Você é observada em todo lugar que você vai. Isso é liderança. John Maxwell chama liderança de lugar onde a gente tem influência. E o lugar de influência é qualquer lugar que você vai. Ontem eu estava indo aqui na padaria, sexta-feira, aqui perto do nosso prédio, tem uma feira, que eu vou sempre. E já conheço todos os feirantes pelo nome, e eu fiquei olhando aquelas pessoas trabalhando ali e pensando como que eu posso influenciá-las, como é que eu posso abençoá-las. E aí eu já estou aqui bolando, gente, um jeitinho de abençoar aquele povo da feira, que está toda sexta-feira aqui perto do meu condomínio, vendendo. Isso é liderança. Quando você está no lugar em que você consegue mudar talvez a atmosfera, abençoar a vida de alguém, talvez você seja essa pessoa. E hoje eu quero te falar sobre enfrentamento. Hoje a nossa bispa está trazendo para a gente, aqui no segundo parágrafo, que a gente, um bom líder, um líder de verdade, um líder autêntico, enfrenta. Ô, gente, como que está o seu enfrentamento com os problemas, com as circunstâncias? Sabe qual é o lugar mais difícil que eu acho que é do enfrentamento? Você mesma, eu mesma. Olhar para mim e poder falar, você não é boa nisso. Entenda, você não vai dar conta. A gente está no exercício, que às vezes parece brincadeira lá no nosso discipulado, e a gente está gravando com aquele recurso do WhatsApp 1 minuto sobre nós. E a gente tem que falar 3 características, né? 3 qualidades e 3 defeitos, e compartilhar em 1 minuto, tá? O que Deus tem feito com a gente. Ô, gente, que legal poder tocar numa área vulnerável das nossas irmãs, poder ouvir, mais ainda, poder ir lá depois e ouvir a si mesma. Meu Deus, eu tive coragem de falar isso de mim. O meu defeito é esse, eu tenho que ajustar isso, para que o próximo vídeo que eu gravar no Reino Espiritual, eles vejam que eu venci. Gente, se enfrentar é uma atitude maravilhosa de maturidade e nos habilita para a gente poder ter enfrentamento com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente passa. A gente que lida com pessoas, se você é uma pessoa que tem uma liderança de fato, né, pessoas que se seguem, se enfrenta primeiro, se olha. Qual é a sua dificuldade como líder? Qual é a sua vulnerabilidade? Entregue ao Senhor e Ele vai lhe fortalecer. Outra coisa que a bispa fala é sobre o pecado. Tem vezes que eu ouço mulheres e ouço a mim mesma, ouço algumas pessoas da liderança, ouço o meu discipulado, e quando a gente lida com o pecado, a gente, às vezes, camufla. Por quê, né? Né, bonita? Por que a gente faz isso, né? A gente camufla, a gente vai passando, né, jogando, indo com a barriga. Daqui a pouco o pecado, gente, nos impede. Daqui a pouco não, no mesmo momento, a gente é impedido de poder acessar coisas maiores, porque a gente escolheu o pecado, mas o pecado não lhe define. O pecado, Davi nos ensinou que se a gente confessa o nosso pecado, olha o Salmo 32 dizendo que enquanto ele escondeu, os ossos dele eram consumidos. Enquanto ele não confessou o pecado, os ossos dele doía. E eu quero te incentivar como uma pessoa de liderança, a liderança de pessoas efetivamente que te seguem, ou aquelas que não estão perto de você, mas que você precisa se liderar. Eu quero lhe incentivar, confesse o seu pecado. Mari, se você puder fechar, tem algum áudio aberto que eu preciso que você só me ajude.
Confesse o seu pecado, confesse a Deus a dificuldade que você tem, uma escolha errada que você fez, às vezes o pecado consciente, você decidiu estar ali naquele chão e saber, mesmo sabendo que não era para você. Outra coisa que a Bíblia fala, gente, que a gente foge e que eu acho tão interessante, aqui na devocional, eu acho engraçado quando vocês falam as narrativas e trazem os testemunhos, muitas vezes, vem num tom de que aquela dificuldade é um peso enorme, e, de fato, muitas dificuldades serão pesos. Mas olha o que a gente está aprendendo nesse sábado. Primeiro, fazer o enfrentamento de nós mesmos, enfrentamento do pecado, enfrentamento dos nossos erros. O verdadeiro líder enfrenta as suas falhas, reconhece o seu pecado, confessa e segue. E mais uma coisa que a bispa nos traz: ter clareza das marcas que a gente tem na vida. Eu fui uma filha de um pai alcoólatra, alcoolista, violento. Eu vivi numa casa e cresci numa casa com o abuso muito grande, o abuso de fala. A gente nunca foi abusado sexualmente, mas psicologicamente a nossa pressão era muito grande. A gente foi abusado fisicamente com muitas coisas, com violência doméstica. Isso é a minha marca, gente. Eu tenho duas opções com ela. Eu posso narrar como uma coitadinha da pastora, ou posso dizer, isso foi para mim. A maneira como Deus usou e usa para eu poder acessar o coração de muitas crianças. Eu sei o que é ter um pai alcoólatra, eu sei o que é ouvir um grito de pai que está bêbado. Eu sei o que é coisa quebrada dentro da casa, eu sei. Eu sei o que é uma criança dentro de um contexto tóxico, de um relacionamento tóxico familiar. Eu sei. Eu sei o que é crescer unido com os meus irmãos e a gente se proteger. Eu sei o que é isso. Eu tenho duas opções, e você também, bonita. Olhar as marcas que você carrega e se olhar como abençoada de carregar uma história em que Deus te deu e ela é única, ou você ficar nesse lugar da coitadinha. Eu nunca vi um verdadeiro líder, num palanque, numa plataforma, falando que é coitadinho. Não. O líder de verdade forte, ele vai usar o que ele tem para fortalecer outras pessoas. E a minha palavra para você é: você tem um contexto de dor? É a sua marca para esse momento? Então, olha com cuidado. As marcas de um leão todo machucado, todo arranhado, remete para a savana que ele é um cara valente, ele é um leão valente, ele é um leão que batalha, ele não é um leão preguiçoso. Se você olha para si mesma e você tem várias marcas que Deus lhe deu, que a vida lhe proporcionou, você é vista no reino espiritual como uma mulher forte que venceu. Essa é a verdadeiro lugar da liderança. Você se enfrentar o seu pecado, confessá-lo e não fazê-lo mais, se arrepender dele e fazer com que o seu enfrentamento, as suas marcas, as suas cicatrizes declarem e testemunham que você está dentro de um propósito. Amém? Eu quero abençoar o seu sábado de hoje, coroando você de uma maneira em que você entenda que o que você carrega, as marcas da sua história, as cicatrizes que você tem, de relacionamento tóxico, de traição, de lugares em que você viveu escassez, Deus está dando um novo nome, coroando você, para você ser abençoada e reconhecida no reino espiritual. Eu quero abençoar o seu sábado, dizendo a você e ao reino espiritual que nós todos que estamos aqui, mais de 60 e tantas mulheres reunidas, estamos hoje sendo coroadas com as marcas que Deus nos deu. E quanto mais cicatriz você tiver, quanto mais marca você tiver, quanto mais arranhão você tiver aí, mais o reino espiritual vai lhe respeitar. Então, para de ficar fazendo narrativa de coitadinha. Isso não combina com o que a gente carrega. Uma mulher que tem uma coroa na cabeça não tem uma narrativa pobre, tem uma narrativa nobre. A sua nobreza vai da sua cabeça para a sua boca. Você tem uma coroa sobre você e a sua coroa lhe permite falar sobre nobreza.
E você não vai, Jane, estou te vendo aí, você não vai fazer com que, o bispo tem falado muito sobre isso, como é que você narra, como é que você fala, coisa que não conversa, que não é compatível com aquilo que você é. E eu quero te dizer, bonita, hoje Deus está nos coroando, e a coroa que Ele está nos dando se chama cicatrizes. Eu, se fosse você e pudesse ter um tempo hoje, eu sentaria e pensaria, quais são as minhas cicatrizes? Algumas eu digo aqui para você, algumas eu tenho aqui lembrando, estou me lembrando aqui de algumas. Uma hora em que eu estava numa discussão com meu marido e ele me falou uma palavra que foi muito doída, uma vez que eu fui numa relação com pessoas, com grupos, e eu não me comportei bem, eu não falei o que era abençoador, coisas que eu sei que Deus me dá para poder eu crescer ainda mais na presença dele. E olha só o que o texto fala hoje, na oração. Senhor, me ajude a valorizar o que realmente importa. Que eu possa ser uma líder aprovada em seus olhos, com o coração puro e disposto a fazer a sua vontade. Não me permita que eu seja guiada pelas aparências, pelos títulos, mas que a minha vida seja um reflexo do seu caráter em mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe duas coisas que simbolizam para mim a liderança. Primeiro, a coroa. Deus está sempre coroando a gente para um novo nível, um novo lugar de autoridade, um novo jeito da gente poder comandar. E a outra é uma caneta, que simbolicamente também tem uma coroa. Gente, hoje, a liderança do nosso país, ela é para quem tem uma caneta para poder assinar decretos. Então, abre tua mão aí agora profeticamente. Eu quero te dizer que hoje, nessa manhã de sábado, aqui em Brasília, chuviscando e com frio, eu quero te declarar que você carrega uma coroa das cicatrizes que você tem. E Deus está lhe dando uma caneta para que você tenha uma nova forma de decretar, de assinar o decreto da bênção de uma líder de verdade. Amém? Então, nessa posição profética que eu também quero receber do céu, vamos orar juntas? Senhor, muito obrigada por essa manhã em que o Senhor nos olha com mulheres coroadas e habilitadas a liderarmos primeiro a nós mesmas, depois tudo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Obrigada pela confiança que o Senhor nos deu, Senhor, em administrar, em cuidar, em comandar o nosso corpo, que é o teu templo. Ó Deus, nos ajude, nos ensine, nos empurre a sermos responsáveis com a nossa saúde, que é o primeiro lugar aonde a gente precisa estabelecer o teu governo, a tua liderança. Nós queremos, Senhor, tomar as rédeas de controlar os apetites, de controlar as vontades. A gente quer, Deus, ter habilitação e força do alto para a gente poder dizer ao nosso corpo quem é que manda. Nós queremos estar, ó Deus, nesse lugar em que o Senhor nos manda e a gente obedece. Nós te entregamos, Senhor, o nosso coração. Te louvamos, te engrandecemos por cada cicatriz que carregamos na nossa história e que hoje nos habilita como mulheres fortes e que venceram. Nós temos sempre ouvido do nosso bispo JB que as feridas fechadas são ministérios abertos. E nós queremos, Senhor, olhar para as feridas que o Senhor fechou e saber que por causa dessa perfeição que o Senhor teve dentro de nós, em fechar as cicatrizes, em fechar as feridas, a gente pegar tudo isso e abençoar outras vidas. Usa a nossa vida, Senhor, com aquilo que a gente já venceu. Obrigada pela precisão do céu nessa manhã, de ouvir as nossas irmãs hoje e saber que o Senhor é preciso em entregar para Renata aquilo que ela achava que tinha faltado, tinha sido quebrado. E o Senhor trouxe para ela o Shalom. Obrigada pela Elaine, que precisamente pôs 10 papeizinhos. E o Senhor tinha preparado, antes da Elaine saber, 10 pessoas para receberem a sua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida dessas crianças gêmeas que a Cris hoje celebra. E a gente celebra junto com o Senhor e junto com ela a beleza da vida posta nessas florzinhas. Muito obrigada pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem com cada uma de nós, em nos fazer acessar aquilo que as nossas irmãs vivem
e nos inspira a viver também. Recebemos nessa mão, na mão direita, Senhor, uma coroa, uma nova coroa para essa estação. E nós também queremos receber a caneta para assinarmos os decretos abençoadores que o Senhor tem com nosso nome, com a nossa vida e com a nossa estação. E nós reconhecemos a tua mão poderosa. Muito obrigada. Abençoamos Eneida hoje naquele curso, abençoamos Juliana, abençoamos Áurea, abençoamos Mari. Obrigado por todo o discipulado, obrigado pela nossa igreja, pelos nossos bispos, obrigado por esse livro que nos inspira todas as manhãs e muito obrigada por todas as mulheres que nessa manhã de sábado disse sim para essa devocional, para as tuas palavras, essas que já estão aqui e aquelas que vão acessar. Obrigada por esse sábado, consagramos ao Senhor cada passo que dermos, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia de liderança visível, que o Senhor te abençoe. Mari, consegue tirar fotinho nossa? Como é? Consigo, vamos só esperar as notificações. Então, para de botar notificações, meu povo, para não aparecer. Sem notificações, por favor. Bora lá. Vamos lá. Para de dar notificação. Gente, notificação são esses bichinhos que vocês apertam aí. Aí, parou agora. Depois vocês continuam brincando. Ai, cara, isso. Ô, Renata, corre lá para pegar o lençol. Corre lá. Não dá, tá longe? Tá longe. Então vamos, eu vou tirar a primeira grande, depois a pequena. Tá, vai. 1, 2, 3. Quem também tiver com computador, tirei a primeira, tá? Quem tiver com computador e puder tirar, que a minha tá no computador pequenininho. Pode mudar a expressão, pastora? Bora, pode parar de sorrir, que a gente vai sorrir de verdade para outra pessoa. Vai. Isso. Agora vamos de coroa. Vamos de coroa, que os recursos aqui estão bombando. Vai. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Gente, Deus te abençoe. Bonita, que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigada por quem compartilhou nos primeiros momentos dessa manhã o seu coração, o seu testemunho. Isso foi inspiração para nós. Tenha um sábado abençoado. Sábado que vem, quero ouvir você, o seu testemunho. Deus te abençoe, bonita. Deus te guarde, te acompanhe e te aqueça. Beijo.